O que acontecerá daqui para frente no conflito Armênia e Azerbaijão? O canal Área Militar está crescendo e para que os senhores possam absorver o melhor conhecimento dos setores de defesa, segurança e geopolítica, estaremos preparando uma live com videoaula semanalmente em uma plataforma exclusiva para assinantes do Apoia-se, por apenas R$10, onde estarão interagindo com o canal. Não perca esta oportunidade, participe de nossas lives semanais com conteúdo científico. Entre no site Apoia-se pelo link na descrição. Os confrontos mortais em julho deste ano entre as forças armênias e azerbaijanas deixaram dezenas de mortos, entre eles civis, e forçaram os moradores a fugir de suas casas entre a Armênia e o Azerbaijão. Tais incursões diretas continuaram e formou trincheiras bélicas ao longo da fronteira, tendo repercussão imediata na região de Nagorno-Karabakh, pois em 27 de setembro, as Forças Armadas do Azerbaijão lançaram uma ofensiva de artilharia contra assentamentos civis armênios e contra algumas áreas da capital de Artsakh, a Stepanakert. Segundo as autoridades do Azerbaijão, as ações corresponderam a um contra-ataque após a Armênia bombardear posições do exército azerbaijano e assentamentos de civis, abrindo assim a série de atividades bélicas entre as duas nações na instável região de Nagorno-Karabakh, a histórica área de entraves soviéticos. Segundo Nico Popescu, especialista em políticas externas russas, nos últimos anos, a Rússia, assim como outros mediadores internacionais nos grupos de Minsk, responsáveis por intermediar o conflito de Nagorno-Karabakh, tem se tornado cada vez mais insatisfeita e desanimada com a intransigência armênia nas negociações. Mesmo após inúmeras negociações e tentativas de progressos consistentes na pacificação de toda a região e territórios disputados, a Armênia manteve um status quo no conflito, a permanência extremamente teimosa no controle de Nagorno-Karabakh e 7 outros distritos do Azerbaijão. A declaração sobre a parceria aliada entre a Armênia e a Federação Russa para o século XXI, assinada em 26 de setembro de 2000, especificava o compromisso de fortalecer e expandir a amizade entre os povos dos dois países por meio de ampla colaboração aliada na economia, no turismo, bem como na garantia de paz, estabilidade e segurança garantida na região do Cáucaso e no mundo. Moscou detém grande percepção de que nas últimas 2 décadas o equilíbrio de poder mudou em favor do Azerbaijão e que, em vez de aderir a um acordo mais ou menos aceitável, a Armênia tem sido irracional e intransigente. Nico destaca que a Rússia não quer arcar com a conta geopolítica disso, não apoiará as aventuras militares armênias em terras estrangeiras. Diante dos descontentamentos no enclave, com a Armênia se negando a aceitar qualquer negociação e as autoridades russas já céticas disso, em 9 de setembro, as nuvens negras se deslocaram para o Azerbaijão, após o Ministério da Defesa da Rússia confirmar que um helicóptero Mi-24P russo ter sido abatido por um míssil terra-ar das Forças Armadas do Azerbaijão, mais precisamente na região de Ararat, na Armênia, local muito próximo da fronteira de Artsakh e Nagorno-Karabakh. Segundo o analista sênior Babak Tagvai, muito provavelmente o helicóptero abatido não possui a capacidade de operar em missões noturnas, portanto foi abatido durante uma missão de treinamento. Segundo alguns analistas conversados com o canal, muito provavelmente o dispositivo utilizado no ato foi um Igla S-9K38 e pela posição, planeio e voo do helicóptero, a ação por parte dos azerbaijanos foi claramente uma emboscada, mas não sabiam que se tratava de um dispositivo russo e tampouco estava em treinamento. Pelo fato ocorrido e pouco tempo depois que o mundo recebeu as primeiras notícias e imagens do evento, o Azerbaijão admitiu que derrubou o helicóptero e emitiu claras desculpas pela ação. 2 tripulantes morreram e um terceiro ficou ferido quando o helicóptero foi abatido na Armênia. O Ministério das Relações Exteriores da nação emitiu a seguinte breve declaração: o lado azerbaijano oferece desculpas ao lado russo em relação a esse trágico incidente, acrescentando que a ação foi acidental e não foi dirigida contra Moscou. Se as cláusulas de acordos passados feitos não eram até então aceitos pelos azerbaijanos ou armênios, o claro incidente e erro grotesco não proporcionou outra saída: o acordo de paz forçado aos armênios, antes que haja uma grave escalada regional.
Na noite dessa segunda-feira, 9 de novembro, posterior ao incidente, o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, emitiu um comunicado que ele e os presidentes da Rússia e do Azerbaijão assinaram uma declaração sobre o fim da guerra em Nagorno-Karabakh. Tal declaração seguiu-se com a autorização de Putin em deslocar cerca de 2.000 militares de paz em toda a linha de contato da região até então disputada, para assim afastar ambos os lados e possíveis ofensivas das nações. As principais tratativas assumidas pelos envolvidos estão o domínio azerbaijano dos territórios do sul e ao norte, que foram dominados por eles ao longo deste ano, e concedeu aos russos a responsabilidade pela segurança na linha de contato e de todo o corredor de Latim, uma das únicas ligações possíveis terrestres entre Nagorno-Karabakh e Armênia, uma espécie de Vale de Gawan, local de disputa terrestre entre China e Índia. Apesar das tratativas de paz terem causado grandes repercussões negativas entre os armênios que foram às ruas e avançaram sobre o palácio presidencial em Yerevan para contestar a decisão de Pashinyan, a batalha local gerou temores de uma guerra regional mais ampla, com a Turquia apoiando seu aliado o Azerbaijão, enquanto a Rússia estava estabelecida num pacto de sangue com a Armênia e por possuir a base aérea de Erebuni, que permaneceu em alerta com seus MiG-29, Mi-8MT e Mi-24P a qualquer coordenação de Moscou. O acordo prevê que as forças armênias entreguem o controle de algumas áreas que mantinham fora das fronteiras de Nagorno-Karabakh, incluindo o distrito oriental de Agdan. Essa área tem um forte peso simbólico para o Azerbaijão, porque sua cidade principal, também chamada de Agdan, foi totalmente saqueada e o único edifício que permanece intacto é a mesquita da cidade. Para os armênios, o acordo ruiu o nacionalismo e permaneceu a percepção dolorosa da derrota. Muitos acreditam que os territórios ocupados desde o século passado foram arrancados de suas mãos durante o conflito e após o Tratado de Paz. Entretanto, observando o lado estratégico e geopolítico, o acordo garantiu sobrevida à Armênia com a permanência do pacto de defesa com a Rússia, que já se encontrava saturada pela explícita resistência de Pashinyan em não abrir mão de um acordo de paz, correndo o sério risco de ficar sem suas terras, ocasionar mais mortes de civis armênios, permanecer sem a proteção da Rússia e afundar numa grave guerra civil sem perspectivas de resolução.